Bom dia, bom dia, bom dia. Obrigado, Ed. Dá um bom dia à pessoa que está do seu lado aí. Fala bom dia, meu irmão. Quem já conhece essa passagem? Tem alguém aqui que conhece essa passagem? Já não? É uma passagem muito conhecida, né? E a gente vem falando sobre oração, aí você pode perguntar o que essa passagem tem a ver com oração. Tem tudo a ver com oração, né? E eu coloquei o título dessa mensagem como A Oração Verdadeira Encontra a Água da Vida. Quanto mais a gente aprofunda esse assunto, mais a gente entende que nós precisamos aprender e praticar sobre isso. A oração é uma experiência pessoal. Fale assim comigo, a oração é uma experiência pessoal. E não tem experiência grande ou pequena, é uma experiência sua. Tá certo? E é isso que faz toda a diferença. Muitas vezes a gente fala assim, que o discípulo tem que orar, né? Não, porque você é discípulo, porque você é filho, você deseja orar. Quando a gente tenta impor uma doutrina, ou quando a gente tenta impor uma disciplina, uma prática que te leva a um resultado, a tendência disso é se tornar algo mecânico. Você ensina a criança a obedecer para poder receber alguma coisa, né? Então, a obediência dela é algo condicionada, que ela obedece porque tem um alvo, ela deseja alcançar um objetivo, né? Quando a obediência deve ser parte da minha e da sua natureza, nós somos filhos de Deus, né? Então, quando nós falamos sobre oração, parece que nós vinculamos a oração a alcançar algo que nós temos necessidade. A verdade é que todas as suas necessidades já foram supridas em Deus. Eu já tenho tudo suprido, tudo aquilo que eu preciso eu já tenho. Ao morrer na cruz, a palavra fala que Deus nos deu Cristo, que é o melhor que Deus tem. E juntamente com Ele não nos dará todas as outras coisas. Mas fala assim, eu tenho uma necessidade. Todos nós temos necessidades, porque a nossa natureza, ela tem necessidades. Mas a maior necessidade que o ser humano tem é de ser suprido espiritualmente. E alguém que entende isso, trabalha esse princípio de oração de maneira diferente. Não é o quanto você ora, não é o porquê você ora, não são essas coisas que desenvolvem em você a oração. A oração é desenvolvida no coração de um filho, de alguém que deseja ter intimidade com o Pai e deseja conhecer o Pai. A oração é um lugar onde você tem uma mesa preparada, que o Pai preparou uma mesa para você se assentar nesse lugar, né? E através disso, nós temos as nossas necessidades supridas. A oração é também um meio pelo qual o Senhor vinculou a nós pedirmos? Também é. Ele sabe que nós temos necessidades e permite que nós possamos pedir, perguntar e falar, Deus, eu tenho essa necessidade. Quem aqui hoje tem alguma necessidade? Todos nós temos, eu tenho necessidade. Por isso que esse entendimento, ele precisa ser ampliado. Existe a necessidade física e existe a necessidade espiritual. A maior necessidade que nós temos é a espiritual. Quando a tua alma ela é suprida, quando a tua alma ela é alimentada pela presença de Deus, todas as outras necessidades que são naturais, elas vão acontecer dentro de um determinado tempo. Tá certo? E o título dessa mensagem, como eu já falei, a oração verdadeira encontra a água da vida. O texto base está lá em João 4,15, que fala assim, a mulher lhe disse, Senhor, quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Ou seja, Jesus, você está falando que se eu beber dessa água, isso resolve os meus problemas?
Então me dá dessa água para que eu possa resolver os meus problemas. Só que oração não é uma causa e consequência para resolver o meu e o seu problema. O meio da oração, a oração ela é um meio pelo qual nós desenvolvemos o nosso relacionamento com Cristo Jesus. E parece algo muito simples e muito prático. A oração, ela é simples e ela é prática. Aí você vê uma pessoa orando de um determinado jeito, você acha, eu tenho que orar? Igual a Cris. Aí você vê outra pessoa orando de outro jeito. Aí você fala, eu tenho que orar? Igual aquela outra pessoa. E Deus fala para mim e para você, não, você não precisa orar como ela. Você não precisa orar como ele. Você precisa orar como você entende e como você consegue se expressar. Porque senão a gente vincula a oração um padrão muito alto, que parece que para mim orar eu tenho que atingir, eu tenho que fazer uma faculdade de oração. Você já ouviu isso, não? No curso de teologia tem faculdade de oração? Tem ensino sobre orar? Ensina oração lá? É incrível que os discípulos não perguntaram para Jesus ensinar a fazer milagre. Os discípulos não perguntaram para Jesus como se multiplica pães. Eles não perguntaram para Jesus qual era o roteiro para fazer isso daí. O que eles perguntam para Jesus? Ensina-nos a orar. Esses discípulos oravam? Sim, como você ora, como eu oro. Às vezes eu oro com entendimento, não com entendimento amplo e pleno daquilo que realmente a oração pode me levar a desfrutar de algo que está à nossa disposição. O maior problema do ser humano não é a falta de recursos, mas a sede da alma. Hoje nós vivemos em um mundo que ele te supre de todas as formas. É ou não é? Cansou? Eu tiro um final de semana de folga. Eu quero ter um entretenimento, eu faço isso, eu faço aquilo. Então, recurso para nós não falta hoje. Falta? Não falta. Mas só que esse recurso secular, ele não consegue tocar e não consegue saciar a sede que nós temos lá dentro, lá na nossa alma. Essa sede não pode ser saciada pela religião, pelos relacionamentos ou pelos prazeres da vida. Se bem que isso tudo faz parte. Agora, se eu tento vincular a minha sede, a minha necessidade a essas coisas, eu acabo limitando aquilo que Deus pode fazer. A mulher samaritana tentou sobreviver com essa sede por muito tempo. Todos os dias ela voltava ao poço, mas continuava vazia por dentro. Foi através de uma oração sincera e verdadeira diante de Jesus, no poço de Jacó, que ela encontrou a água da vida. E é interessante entender o porquê samaritano, né? Por que é usado esse nome. E isso tem todo um background, tem toda uma história que aconteceu. Há uns 3 anos atrás, a gente foi viajar, 5, 6 famílias, a gente foi para Sarasota, eu acho que foi, e nós alugamos uma casa, e foi muito legal, né? Passamos o final de semana aí. Aí o Zé, a família do Zé ligou, falando, nós chegamos na sexta-feira, e eles falaram assim, a gente está chegando aí para passar o dia com vocês. Eu falei, vem embora. Aí passou o dia com a gente, almoçaram, tomaram café da tarde, jantaram, tomaram o café da noite, e já era 11h30, e ele falava assim, fulaneto, eu vou ficar no hotel. Eu falei, beleza, Zé, fica na paz. E é 11h30, meia-noite, e onde estava o Zé, a Mila e a família dele? Na casa. Aí eu desconfiei que eles queriam ficar, né? Aí eu falei, Zé, olha, lá no quarto que eu e a Nilka nós estamos dormindo, se vocês quiserem dormir com a gente, estende um colchonete no chão, você pode dormir. Aí ele falou, não, a gente vai ficar. Eu deduzi que eles queriam ficar, né? Aí eles dormiram com a gente lá no quarto. Aí o Zé perguntou assim, ô fulaneto, qual que é a história dos samaritanos? Aí eu expliquei para ele, conversei com ele a respeito disso, né? Depois dos juízes, Israel teve 3 reis, Saul, Davi e Salomão.
Deus usou Davi para unificar o reino todo. Quando Davi deixou de ser rei, ele entregou o reinado para Salomão redondinho. Um reino próspero, as tribos unificadas e tudo na bênção. Porém, no final do reinado de Salomão, o coração dele se afastou da presença de Deus e ele permitiu que as esposas influenciassem na conduta dele. E ele começou a criar culto a ídolos em Israel. E isso começou a acontecer uma divisão entre o reino do sul e o reino do norte. Tá certo? E após a conquista do reino do norte, que é Israel, pelos assírios, no ano de 1722, povos estrangeiros se misturaram aos israelitas que permaneceram em Samaria, dando origem aos samaritanos. Por causa das diferenças étnicas e religiosas, os judeus os consideravam impuros, o que gerou uma profunda hostilidade entre dois povos. Isso durou mais ou menos mais de 700 anos, essa briga entre o reino do norte e o reino do sul. Ao conversar com a mulher samaritana, Jesus rompeu barreiras de preconceitos, etnia, religião e gênero, revelando que a salvação e a água da vida são oferecidas a todos os que creem. Isso explica a surpresa da mulher ao dizer: como sendo o Senhor judeu, pede água para mim, que sou mulher samaritana. E aí no café da manhã, no sábado de manhã, a gente sentou para tomar um café e a gente foi fazer um devocional e o Zé falou assim: eu queria trazer o devocional hoje. E ele falou sobre a mulher samaritana. E daí para frente a agenda dele nunca mais foi a mesma. Ele prega para todos os cantos do mundo, né? Virou um pregador profissional. Por que eu estou trazendo esse pano de fundo para nós entendermos essa mensagem? Porque às vezes a gente passa por isso e entende que havia uma rivalidade entre o reino do sul e o reino do norte. E aquilo que Davi, por isso que a Bíblia fala que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Tanto é que no reinado de Davi, as 12 tribos se unificaram. E agora, Deus envia aquele que veio da raiz de Davi, para poder unificar novamente todos os povos, os reinos, as nações. E Jesus fala assim: filha, eu não estou aqui para botar mais lenha nessa fogueira, eu estou aqui para unificar aquilo que foi separado lá atrás. Então, hoje nós precisamos entender que Jesus, ele foi aquele que quebrou todas as barreiras, ele foi aquele que tirou todas as divisões, ele foi aquele que abriu um novo caminho para que nós pudéssemos nos tornar um povo. E para mim, um dos maiores desafios da igreja se trata a princípio de unidade. Como é desafiador você viver unidade? É ou não é? Vou começar por uma igreja menor, a tua casa. Você faz um projeto, você faz algo nesse sentido, e aí você tem que passar pelo processo do quê? Da unidade. Ou resolve sozinho? Dá para resolver sozinho, Heron? Hã? Dá para resolver sozinho? Não dá. Porque se você resolver sozinho, você vai criar um outro conflito. Então, a unidade é algo que nós precisamos trabalhar com um entendimento muito profundo. O tempo todo, Cristo ele veio revelar um reino de unidade, onde Ele e o Pai, eles eram um. Então, a oração, ela começa no entendimento que não é um filho que simplesmente se apresenta ao Pai. É um filho que tem unidade com o pai. E o pai pode ter unidade com o filho. E é nesse aspecto, é nesse ambiente, onde a nossa vida de oração, onde o nosso relacionamento com a oração aumenta. Não sou eu que vou diante do pai com uma vontade. E o pai tem outra vontade. Então a gente fica numa queda de braço para ver quem faz a vontade dele. Oração não é isso. Oração é um filho que leva ao pai uma vontade, que
que está no coração, um desejo que está no coração. Mas ele apresenta isso ao Pai. E ele sai daquele lugar com um princípio de unidade. Seja feita a tua vontade. Cristo tinha uma vontade no coração dele? Ele levou essa vontade para o Pai? E ele permitiu que o Pai trabalhasse a unidade na oração dele? Ele só saiu daí quando o princípio da unidade foi estabelecido na oração que ele apresentou. E muitas vezes nós nos apressamos em apresentar e em sair deste lugar sem que Deus trabalhe conosco o princípio da unidade. A oração começa quando eu entendo que eu tenho um desejo, mas Deus tem um desejo no coração dele. E esse desejo precisa ser trabalhado entre nós para que a vontade do Pai se cumpra em nós. Às vezes a sua vontade vai ser alinhada à unidade com o Pai. E Deus fala, eu concordo com isso. E eu respondo essa sua necessidade. Às vezes o Pai fala assim, eu não concordo com isso. E você precisa se alinhar ao coração do Pai. Você vê como a oração, por que a oração ela é complexa? Ela é simples ao mesmo tempo, mas ela é complexa. Porque nós apresentamos um pacote já pronto. Nós apresentamos para Deus aquilo que nós entendemos que é melhor para nós, com conceito, com preconceito e com assinatura do engenheiro já de obra, só falando assim, Deus, eu só preciso da tua bênção. Eu só preciso que o Senhor me abençoe, o resto eu já fiz tudo. E o Senhor fala assim, filho, não é assim que eu trabalho. Tá certo? Então, por que eu estou falando isso? Porque nesse processo que a gente vai falar sobre o poço de Jacó, sobre a oração da samaritana, sobre o encontro de Jesus, tudo isso tem um significado e uma simbologia muito grande. Mas esse processo todo começa a ser desenvolvido quando eu entendo que a simbologia, que o poço de Jacó, que a samaritana, isso tudo faz parte de uma cultura. Mas isso tudo faz parte de uma natureza. Porém, só Jesus, ele pode oferecer a água viva. João 4, 11 a 13 fala assim, ao que a mulher respondeu, o Senhor não tem o balde, e o poço é fundo. Quantas vezes nós oramos assim com Jesus? A gente apresenta algo e a gente fala para Jesus, mas você não tem corda, você não tem balde, você não tem a matéria-prima para resolver a minha situação. Eu estou mais em paz. E o que é que eu faço? Eu volto para a minha rotina. Mas o texto ele descreve um processo que quando eu passo por esse processo, se torna um ciclo completo na minha oração. Você tem aí no boletim? Tem, não tem? Vou ler. Por isso Jesus, sabendo que enfrentaríamos esses momentos, nos ensina uma sequência. Ir até Jesus, receber o alívio de Jesus. Depois de receber o alívio de Jesus, o que tem que fazer? Sabe o que significa jugo, não? Alguém tem ideia do que significa jugo? Sim ou não? Responde, gente boa. Sim ou não? Sim. O que é um jugo? Jugo. Quem tem mais de 50 anos não precisa levantar a mão. Precisa levantar a mão, senão o pessoal fica achando que a gente é velho. Uma coisa que eu detestava na minha infância, mesmo eu sendo de cidade grande, nas férias da escola, o meu pai queria me enviar para o interior, Geraldinho. Aí, o que eu via lá no interior? O meu tio lavrando a terra. Com o quê? Com uma junta de bois. E ele pegava uma canga, normalmente ele colocava a canga no boi mais forte, primeiro, e depois alinhava o boi mais fraquinho do lado do boi mais forte e colocava a canga nos dois bois. E eles precisavam andar juntos, mesmo o mais forte precisava alinhar a força dele para caminhar junto com o mais fraco.
Quando Jesus fala assim, eu coloco sobre vocês o meu jugo, ele está falando assim, não tem problema de eu ser mais forte, mas eu ando com você que é mais fraco. E se você fizer isso, você vai encontrar em mim descanso para a tua alma. Porque quando você estiver cansado, eu estou do seu lado. E é isso que Jesus fala com relação a esse texto. Vinde a mim porque vocês vão aprender comigo, que sou manso e humilde de coração. Segundo lugar, no poço de Jacó, a graça de Cristo alcançou a samaritana. João 4, 3-4. Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar pela região de Samaria. Tinha 3 caminhos, quem estava na Judéia para ir para a Galiléia. O caminho mais curto passava por meio da cidade de Samaria, Sicar, mais precisamente. E tinha um outro, isso dava em torno de 120 quilômetros. Judéia até Samaria, mais ou menos isso. E tinha um outro caminho, que dava em torno de 140 quilômetros, que por não passar por Samaria, eles iam pelo Jordão. Normalmente o judeu que queria ir para a Judéia, eles não passavam por Samaria. Eles caminhavam mais para não passar por Samaria. E Jesus, ele caminhou mais ou menos 3 dias. Saiu de Jerusalém, de Judéia, para ir para a Galiléia, falando assim, é necessário que eu passe por Samaria. A minha graça precisa encontrar alguém na região samaritana. Enquanto todos evitavam o calor do meio-dia, Jesus escolheu exatamente aquele horário para encontrar uma pessoa. Sabe, queridos, às vezes nós queremos um evangelho sem esforço, sem trabalho, sem suar, sem nada. E eu não estou falando que você vai fazer o evangelho e ele está pronto. O sacrifício da cruz, ela é perfeita. E não é no esforço do meu braço que as coisas vão acontecer. Mas vai exigir de mim e de você um certo o quê? Esforço. Um certo esforço. Para que eu possa ativar a graça de Deus na vida de alguém. É quando alguém chega em casa cansado. Mas você sabe que aquela família está precisando de uma palavra de consolo. Está precisando de uma oração e está precisando de uma visita. E você se dispõe e fala, Deus, eu vou lá visitar meu irmão. Deus, eu vou lá. Ele não é samaritano, viu? Teu irmão não é samaritano, não. Graças a Deus. Mas eu vou lá. Eu vou lá no calor do meio-dia, no final da tarde, seja qual for a situação. O lugar de fuga daquela mulher tornou-se o cenário onde ela se encontrou com a graça de Jesus. É muito fácil nós criarmos campo de fuga na minha e na sua vida. É ou não é? Quando eu passo por uma luta, quando eu passo por uma adversidade, eu crio uma caverna, como Elias criou a dele. E é o meu campo de fuga. E Deus falou, Elias, se criou uma caverna para você, fica você aí na caverna sozinho. Foi isso que ele fez? O que ele fez? Me ajudem, gente, me ajudem, por favor, eu esqueci às vezes. O que ele fez? Ele foi ao encontro de Elias. Tem situações que a pessoa tem força e tem situações que a pessoa não tem. Você vai ter que ir ao encontro dela para poder falar, Elias,
sai daí, Elias. Esse não é o lugar para você, Elias. E essa mulher criou um poço para ela se esconder. Ninguém ia pegar água ao meio-dia. Era muito quente. Quem deseja aqui no calor da Flórida sai de casa ao meio-dia para fazer alguma coisa? A não ser que você tenha um horário marcado, mas normalmente as coisas do lado de fora você faz pela manhã ou você faz no final da tarde. E essa mulher, ela ia ao meio-dia buscar água no poço de Jacó. Sabe por quê? Porque ninguém estava lá ao meio-dia. Ela não queria relacionar com mais ninguém. Ela não queria ser vista por ninguém. Ela não queria ser percebida. Ela só queria pegar a água dela e voltar para casa e não ser incomodada por mais ninguém. Você entende o que significa isso? Mas naquele dia, quando ela chega lá, ela vê um homem sentado do lado do poço. Eu não sei onde Jesus estava sentado, porque ele estava cansado. E quando ela chega, Jesus fala para ela assim: me dá um pouco d'água. Provocou uma conversa para provocar a sede dela. Quantos perceberam a presença de Deus hoje aqui no começo do culto? Falei de Jesus, isso é muito bom. E é isso que a tua igreja precisa. E o Espírito Santo falou comigo assim: a minha presença é proporcional à sede que vocês têm. Se nós aguentamos 30 segundos de presença de Deus, é porque o nosso copo só aguenta 30 segundos. Então, a presença de Deus, a sede de Deus, ela atrai a presença do Senhor. Fala, a sede de Deus em mim. Ela atrai a presença do Senhor. A oração se torna mais profunda quando entendemos que, antes de chegarmos ao poço, Deus já estava nos esperando com a sua graça. João 4, 5-9. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. E era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: Como, sendo o Senhor judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com samaritanos. Como nós precisamos ter cuidado com o nosso legalismo, queridos. É muito sensível e é muito uma linha muito fina. Eu aprendo algo sobre o Evangelho e eu acho que aquilo que eu aprendi me faz diferente, o maior do meu irmão. Eu faço um curso A, um curso B, para me preparar, para poder servir melhor o Senhor. E aquele conhecimento agora pode se tornar uma linha de divisão com os meus irmãos, porque eu entendo algo de maneira diferente e eu não tenho paciência com aqueles que estão aprendendo. Eu preciso ter muito cuidado com isso. Eu tenho uma vida de oração e eu sou pouco paciente com aqueles que estão nesse processo aprendendo. Então, como igreja, nós precisamos entender que tudo o que você recebeu, tudo aquilo que você vive é através da graça do Senhor Jesus. E através da graça, ela nos alcança onde nós estamos. Se a graça não fosse até aquela mulher samaritana, sabe quando ela seria alcançada pelo Senhor? Se a graça não fosse até o encontro, te encontrar na tua situação, Jader, ou na minha situação, Marciano, eu sei onde a graça me encontrou.
Eu sei onde a graça me encontrou. Eu jamais teria a capacidade humana de sair daquele buraco sozinho. Mas a graça foi lá e estendeu a mão. E falou, sai daí. Eu tenho um lugar melhor para você. Mas uma vez que a graça estendeu a mão para você, para tirar do buraco que você estava, você reconhece o buraco que você estava? Agora, essa graça que você recebeu de graça, o que você tem que fazer? Estender a mão da graça para que outros possam sair do buraco que eles estão. E não julgar e não dizer, vai ficar enterrado aí nesse buraco. Esse não é o Evangelho de Cristo Jesus. A graça de Jesus atravessa barreiras que a humanidade constrói e restaura pessoas que a sociedade rejeita. Essa mulher era uma pessoa que estava numa situação como essa, separada pela barreira humana e rejeitada pela sociedade. E Jesus vai lá, dentro da realidade dela, e restaura a vida dessa pessoa. Terceiro lugar, a alma é restaurada quando a oração é sincera e sem máscaras. João 4, 16 a 18. Jesus disse, vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu, não tenho marido. Então Jesus disse, você tem razão ao dizer que não tem? Porque já teve 5, e esse que agora tem não é o seu marido. O que você disse é o quê? Verdade. Ela estava passando uma situação difícil. Ela estava passando uma situação complicada, mas nunca abriu mão de ser verdadeira. E é isso que nós precisamos entender, gente boa. A minha oração, eu não impressiono a Deus através da minha eloquência, através da minha frequência, através daquilo que eu falo. O que agrada o coração de Deus é a simplicidade de reconhecer como eu estou. É aí onde começa a torneira da água da vida, ela começa a ser aberta na minha e na sua vida. É quando eu reconheço, é quando eu entendo que eu preciso perdoar, e eu não coloco uma máscara para fantasiar ou para desculpar o que eu devo fazer. Ela podia omitir essa informação para Jesus? Até aqui ela tinha um entendimento que Jesus era profeta, que Jesus era Messias. Ela tinha algum entendimento desse? Não. Até aqui era uma conversa de um homem com uma mulher. Mas você vê que quando ela é verdadeira, Jesus dispara algo específico da vida dela. Quando ela fala assim, eu não tenho marido. E Jesus fala assim, você falou a verdade. E obrigado por não omitir a tua situação, porque eu conheço a tua situação. É isso que nós precisamos entender. Nós estamos diante de um Deus onisciente que conhece a nossa situação e conhece qual é a solução dela também. E essa atitude minha de humildade, de reconhecimento, é o que destrava a restauração na minha vida. O que Jesus mais observa na nossa oração é o que eu acabei de falar. Não é a eloquência ou a frequência, mas um coração verdadeiro, que reconhece que diante do Senhor, nenhuma máscara consegue esconder quem realmente somos. O primeiro passo para a restauração é a confissão. A samaritana podia esconder a informação, mas ela foi honesta com o Senhor. Nós precisamos ser honestos com as nossas orações, gente. Uma honestidade que é acompanhada com um desejo de mudar. Provérbios 28, 13. Quem encobre as suas transgressões jamais prosperará.
perderá. Mas o que confessa e abandona, o que alcança? Misericórdia. Assim como Deus vê a oração feita no secreto, e Deus recompensa a oração que é feita no secreto, Deus também conhece a oração que é feita meio que mascarada. Eu vim do meio do futebol. E tem aqueles meninos que se destacam rápido, que com muitos jovens já começam a se destacar e passam a jogar no time profissional. É incrível. Normalmente aquele menino na categoria de base era uma coisa. Ele coloca um fardamento diferente para viajar e começa a jogar e dá a primeira, porque quem joga profissional, o sonho do jogador é dar a primeira entrevista, né? Depois que você deu a primeira entrevista, você nunca mais é a mesma pessoa. Aí aquele menino humilde, simples, que chegou no time, às vezes não tinha nem condições para comer em casa. Agora ele começa a crescer. E parece que ele tem que começar a usar. Aí se fala, tá mascarado, né, menino? O que isso significa? A sua atitude tem mudado. Deus não precisa dessas coisas, mas Ele quer mudar a nossa atitude. Como é lindo a gente mostrar, eu costumo dizer que o que mais me chama atenção em uma pessoa não é ela mostrar a força dela. Eu sou uma pessoa de fé, eu sou uma pessoa forte, eu sou uma pessoa de... Assim, eu vou em frente e conquisto. Mas o que mais me chama a atenção em uma pessoa é a simplicidade e a vulnerabilidade. Alguém que é capaz de abrir o seu coração e falar assim, eu sou, ou eu estou, nesse momento, fraco. Preciso de ajuda. Isso não deve ser diferente com o nosso tempo de oração. It's ok de você chegar diante do Senhor e falar assim, Deus, eu estou fraco. Eu estou com raiva. Eu estou assim, 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 assim. Eu estou, por isso que eu estou aqui, para não continuar desse jeito. Porque eu sei que o Senhor pode mudar a minha condição. A maior dificuldade de perseverar na oração, sabe quando é? Quando nós estamos passando por uma prova. Porque a prova nos moe, nos prova. Lembra que eu falei alguns domingos atrás? Sinal de prova, passando pela prova, isso significa que tem a aprovação de Deus na frente. Está passando pela prova? Persevere. Persevere na oração, persevere na comunhão, persevere na leitura, porque quando você está sendo provado, isso tem uma implicação daquilo que Deus vai fazer na tua vida. Deus te prova para que você possa ser aprovado e ser uma pessoa melhor. Você entende isso, não? Tiago 5,16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam... E essa última parte do versículo é o que nós mais falamos. O que está escrito aí? A súplica do justo é poderosa? É ou não é? Mas nós precisamos entender que essa promessa está no final do versículo. O que o versículo começa falando? Portanto, confessem os seus pecados uns e depois... Pausa, porque tem uma vírgula. Normalmente, quando alguém vem falar algo para a gente, outra abre parênteses. Você não precisa e não deve abrir a sua vida para qualquer pessoa. Tem pais, tem pessoas que o Senhor vai te orientar para você fazer isso. Entendeu? Mas uma vez que a pessoa abriu o coração, o que normalmente o marciano faz? Dá o quê? Dá o quê?
conselho. Eu não vejo a palavra conselho aqui. Alguém vê a palavra conselho aqui? Depois da pessoa abrir o coração dela, o que nós devemos fazer? Orar uns pelos outros, para que sejamos uma pessoa curada, uma pessoa saudável. É uma arma poderosa justificada pelo Senhor, porque muito pode, em seus efeitos, a oração feita por um justo, por alguém curado, por alguém restaurado, por alguém que tem uma alma plena. Uma coisa é você orar com a alma plena, outra coisa é você orar com a sua alma, às vezes, em agonia. É ou não é? É ou não é? É diferente. Enquanto o pecado é escondido, a culpa se fortalece e a alma é aprisionada e o coração é endurecido. Mas quando há confissão sincera, o pecado perde o poder e a graça de Deus encontra espaço para restaurar e curar e transformar. A igreja é uma casa de amor, de ensino, cuidado e oração, pois a oração é um ministério de restauração. Fala oração. É um ministério de restauração, não de reclamação. É de restauração. Alguém que está pedindo oração, está falando assim: eu reconheço que a oração, o poder de Deus é super capaz de me restaurar da condição que eu estou. Por isso que eu peço oração, porque eu creio que a oração tem poder para restaurar a minha vida. Antes de Deus tocar o corpo, Ele deseja alcançar a alma. A verdadeira cura começa quando o coração é reconciliado com Deus, pois uma alma restaurada torna-se fundamento para uma vida transformada. Nós queremos restauração e transformação sem passar pelo processo de curar a nossa alma. O teu depósito precisa ser curado. O meu depósito precisa ser curado para que haja uma verdadeira. A transformação não é exterior, a transformação ela é lá dentro. E você vê que Jesus não promete nada para ela. Jesus simplesmente transforma o interior dessa mulher. E quando essa mulher tem o seu interior transformado, a vida dela muda. O justo é aquele que foi justificado pela fé em Cristo Jesus e procura viver de maneira que agrada ao Senhor. Alguém que foi restaurado, alguém que tem uma transformação, agora vai viver de uma maneira diferente. É dessa comunhão plena com Deus que a oração se torna eficaz. Você deseja ter uma vida de oração eficaz? É comunhão com Deus, meu irmão. É comunhão com Deus. É a sua comunhão com Deus é que vai tornar a sua oração eficaz. O poder não é a fonte da oração. O poder da oração está na intimidade com Deus. É quando você tem relacionamento, intimidade com Deus, que a sua oração se torna poderosa, porque é o poder de Deus passando por você. É a palavra de Deus sendo profetizada através de você. Muitas vezes nós queremos poder. É mais fácil demonstrar poder, não é? Do que intimidade. Mas é da intimidade que brota todo o poder. É da intimidade que brota todo o poder. O poder é apenas o fruto de uma vida que agrada ao Senhor. A confissão abre a porta para a restauração. A intercessão libera o agir de Deus. E a comunhão com Cristo torna a nossa oração poderosa. Em último lugar, quem bebe da água viva torna-se fonte para outros. João 4,14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá. Sabe o que é isso? Nunca mais terá sede? Quando você faz um exercício físico, o que você tem? Sede. Naturalmente, você tem que tomar em torno de 2,5 litros de água por dia. É isso mesmo ou não? Com sede ou sem sede, você precisa tomar água. E essa mulher, para resolver a situação dela, para ela não ter que mais sair de casa, para ela não ter o desgaste de ir até aquele poço que ela... Você acha que ela gostava de ir até aquele poço? Você acha que ela tinha prazer em ir àquele poço todos os dias? Mas era
necessária. Então, queridos, eu falei no primeiro domingo, a oração, ela precisa se tornar um desejo. Esse desejo precisa se tornar intimidade. E essa intimidade vai levar você a ter prazer. Não naquilo que você vai receber, mas na presença de Deus. Porque a plenitude não está no receber, está em relacionar com o Senhor. E aí essa mulher fala assim, se eu não precisar vir mais aqui, e eu não vou ter mais sede, puxa vida, era tudo o que eu estava querendo. Mas olha o que fala. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar a vida eterna. E Jesus está falando assim, em outras palavras, samaritana, você veio até aqui com um cântaro para encher ele de água. Você pode vir aqui hoje e encher esse cântaro com água, ou você pode vir para essa fonte que eu estou te oferecendo, que sou eu, e você vai beber da minha água. Se você beber da minha água, nunca mais você vai ter sede. Por que ele estava falando isso para ela? Porque o Senhor Jesus reconheceu que havia sede havia uma sede espiritual. E Jesus não despede ninguém sedento com a água do poço de Jacó. A água do poço de Jacó você pode voltar amanhã, ele vai estar lá. Mas a sede que sacia a tua alma, só ele pode dar, a fonte da vida. O grande milagre não foi apenas saciar a sede daquela mulher, mas transformá-la em uma fonte. Por que Deus quer saciar a minha sede e a tua sede? Porque Ele quer fazer de você uma fonte que jorre do seu interior a água da vida. Ela chegou com o seu cântaro para buscar água no poço e deixou o cântaro para... Eu posso dizer que o cântaro é o odre velho? Eu posso dizer que o cântaro é o odre velho? Ela encontrou o quê? Ela recebeu o quê? Um odre. E no odre novo, o que o odre novo recebe? O vinho. O vinho novo. O vinho novo. E por isso que ela deixa o cântaro para trás. Porque ela recebeu do vinho o vinho novo. Ela deixou de viver apenas tentando sobreviver e passou a viver para repartir vida com as outras pessoas. João 4, 39 e 42. Muitos samaritanos daquela cidade creram em... Por quê? Por quê? Por que, gente boa? Por causa do testemunho de alguém que bebeu da água da vida. Alguém que bebe da água da vida. Agora tem água da vida para dar para outros sedentos. E essa pessoa nunca pode esquecer que mesmo que ele tenha uma fonte dentro dele, ele precisa refill every single day essa fonte que está nele na única fonte que é verdadeira. Por isso tem que voltar o tempo todo, é relacionamento com o Senhor. É no relacionamento que a minha fonte ela é saciada. Porque creram no testemunho da mulher que tinha dito: ele me disse tudo o que eu já fiz. E assim, quantos já olharam para essa passagem e entendem um certo preconceito com essa mulher? E veem essa mulher meio, não é muito flor que se cheire. Deixa eu explicar para você um pouco. Sabe o que acontecia naquela cultura? Assim, era feito o casamento. Se o marido encontrasse algum defeito na mulher, um exemplo, a mulher não cozinha bem. Entendeu, Roberto? Não cozinha bem, David. Eu vou falar com o outro, porque senão tu fala que a Edri não cozinha. Não estou falando isso, não. Na verdade, ela fez uma janta para nós, quando foi? Quinta-feira? Quinta-feira. Nota 10, não é? Nota 10, muito bem. Então, se a mulher não cozinhasse bem, ou se não lavasse roupa, ou se não limpasse a casa,
Sabe o que o bacana fazia? Tem ideia, Alex? Não tem ideia, homem, como que não? Não gostou da mulher? Carta de libera. Próxima na fila. Não gostei. Liberava, lavrava uma carta de divórcio, mandava embora. E aí encontrava uma outra vítima, que entrava no mesmo processo. Não gostei de algo. Ah, essa tem mau hálito. Não gostei porque tem mau hálito. O que ele ia fazer? Carta de divórcio. Essa era a cesta que fazia parte dessa cultura terrível. Por isso ela fala, você é mais um dos homens que faz a minha vida. Impossível. E Jesus fala assim, não, eu não sou mais um homem como aqueles que você conhece. Eu sou diferente. Eu te acolho, eu te recebo do jeito que você é. Eu te amo do jeito que você é. Então, quando a gente olha para esse texto, a gente vê uma pessoa que estava passando por um momento muito difícil e que em determinado momento essa história da vida dela muda. Ela tinha dor no coração, ela tinha rejeição, ela tinha todos esses traumas dentro dela. Mas você vê que o trauma não paralisou mais ela. Ela não se escondeu mais. Ela não foi mais ao meio-dia para buscar água. Ela saiu pela cidade falando assim, vem ver que eu encontrei. Não tem mais trauma, não tem mais dor, não tem mais rejeição, porque Ele me recebeu. Ele tratou lá dentro aquilo que só eu sabia o que estava acontecendo. E Ele colocou a água da vida lá dentro de mim. E hoje eu não tenho mais vergonha de quem eu sou. Hoje eu não tenho mais vergonha do meu passado. Hoje eu não tenho vergonha daquilo que eu fiz. Porque Ele me justificou. E já não há mais nenhuma condenação que vem contra a minha vida. Porque o sacrifício dele é perfeito. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles. E Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus. E diziam à mulher, agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o quê? O Salvador do mundo. A fé vem pelo... E ouvir o quê? Essa mulher não saiu pregando a dor dela. Ela saiu pregando o quê? O Messias vivo que encontrou ela. E essa palavra viva produziu vida em quem estava escutando. E ela falava, vem ver, vem você ver, vem você entender, vem você ter as tuas próprias experiências. Eu sou só um vínculo, mas a experiência verdadeira você vai ter com Cristo. Eu posso te levar até a fonte, mas é na fonte que você vai beber a água. E quando você beber dessa água, você vai entender o que eu estou falando e o que eu experimentei. Você entende isso, não? Conclusão, a oração é o lugar onde a alma sedenta encontra Cristo. O coração ferido é restaurado. A culpa é substituída pela graça. O adorador contempla o Pai e o relacionamento com o Senhor cresce. É nesse lugar de comunhão que o sedento é transformado em uma fonte do Espírito Santo, passando a transmitir a vida que recebeu de Deus. João 7:37, pode vir para cá, por favor. João 7:37 e 39. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse
em voz alta: se alguém tem o quê? Venham a mim. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse a respeito do Espírito, que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. O convite é o mesmo. O convite é o mesmo. Vinde a mim, todos vocês que têm sede de Deus. Coisa ruim é tomar água sem ter sede, porque precisa, é ou não é? Por que você está tomando água? Porque eu preciso. Mas outra coisa é você tomar água porque você tem sede. Como está o nosso coração? Como está o nosso desejo de ter sede de Deus? O anseio de ter sede pelo Senhor? E Jesus fala assim: você que tem sede, venha a mim. Não busque em outra fonte. Não busque em outros lugares, porque essa água não vai saciar a tua sede. Eu sim, tenho a água da vida para te dar. Aí se fala assim: mas eu já conheço a água da vida. Não tem a ver somente em conhecer, tem a ver em se manter sedento pela água da vida. Em você não abrir mão pela presença do Senhor. Não é fazer culto, é celebrar a presença de Deus. É dizer: Senhor, eu não me calo, eu não vou parar de orar, eu não vou parar de clamar, até que a Tua glória se manifeste neste lugar, porque eu tenho sede da Tua presença. Não quero mais um culto religioso. Eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero Deus. Não quero receber religião, a religião não mata a minha sede. Eu quero Deus verdadeiro. Eu quero me relacionar com a água da vida, eu quero beber dela. Ela que sacia o meu interior, ela que me faz uma pessoa inteira em Deus. Vinde a mim todos os sedentos, e eu tenho a água da vida, eu tenho a água da vida. Coloque-se de pé, por favor. Nós iremos ser ministrados aqui por um louvor, e eu quero deixar você muito à vontade. Eu sei que existe sede de Deus no teu coração. O que eu não sei é como você tem tentado matar essa sede ou saciar essa sede. Hoje nós falamos qual é o lugar que você deve ir para matar essa sede que está no teu interior. Se você deseja ficar até sentado, pode ficar. Mas se você deseja vir até aqui à frente, se ajoelhar aqui, como uma atitude de alguém que fala assim: Senhor, eu tenho sede da Tua presença. Senhor, só o Senhor pode me saciar. Por favor, durante a ministração, você pode vir aqui à frente. Se ajoelhe aqui e fale com o Senhor. Você é uma pessoa que tem um nome, e o Senhor conhece qual é a sua necessidade. Em nome de Jesus.